Mais uma vez aqui o AlchemyCast estruturando uma nova conversa. Essas conversas são super importantes para quem nos assiste porque elas trazem uma coisa chamada experiência. A experiência no dia a dia, no cotidiano, a experiência daquela criatura humana no seu dia a dia, tudo aquilo que ela faz, que é uma coisa diferente para qualquer um do planeta, porque, afinal de contas, carregamos uma coisa chamada individualidade. A individualidade é maravilhosa por isso, né? Com cada pessoa que a gente vai sentando aqui, conversando, com cada alquimista, vai brotando conversas que são muito interessantes para o nosso aprendizado diário e, mais ainda, para o aprendizado de vida. Na vida a gente tem aprendizados que a gente não vai esquecer nunca, né? Tem papos que a gente ouve que a gente não esquece nunca. E eu estou aqui hoje com a Valéria, vem lá do Rio de Janeiro. Inclusive hoje o Rio de Janeiro está sem aeroporto, porque vazaram o óleo lá na pista, está uma confusão danada. E hoje a gente vai conversar com a Valéria, que conseguiu chegar aqui, apesar dos aeroportos fechados, mas ela conseguiu estar aqui porque ela veio ontem, dormiu aí na casa de uma amiga e hoje já estávamos cedo aqui para gravar esse podcast. Ela é um pouco nervosa, mas isso é normal. Nunca fez um podcast, hoje é a primeira vez. E ela tem muita história para contar para a gente, histórias super interessantes. Então, Valéria, conversando contigo aqui, ó, direto aqui. Valéria, você é uma alquimista, mas você estava assim, a gente estava batendo um papo aí, você veio do mundo corporativo. Sim. Vim do mundo corporativo. Trabalhava com finanças. Vim do mundo do dinheiro. Trabalhava com... Trabalho ainda, mas a cura sempre teve presente na minha vida, Joel, desde muito nova. Você sabe que a gente comentou, né, de algumas coisinhas, né, que esquisitices. Básicas, não, esquisitices de criança que vê coisa, enfim. Mas eu tive uma fase, meninota, que eu tinha uma coisa muito interessante. Quando tinha alguém doente, eu fazia assim uma imposição das mãos e eu sentia, menino, uma vibração que era um negócio incrível. Então, a cura na minha vida, ela sempre foi um tema que sempre foi presente. Muito presente. Porém, o cotidiano, eu tenho 2 filhos, eu nunca tive pensão de ex-marido, nunca. Eu criei os meninos. Foi pai e mãe, Foi. Mãe e pai. Foi, pai e mãe. Nunca tive mesada dos meus pais, tive educação, eles me deram educação. Então, assim, e eu tenho uma facilidade muito grande para números. Então, assim, eu fui para o mercado financeiro, tentei sair inúmeras vezes, mas quando o bicho pegava, como eu tinha muita facilidade e tinha assim, eu desenvolvi uma relação com os meus clientes de muita transparência, e sempre de confiança. no Rio de Janeiro. Isso aí que você está contando, sempre lá na cidade do Rio de Janeiro. Mas trabalhei em grandes corporações, Sim. Algumas corporações americanas, mas eu não vim aqui para falar do mercado financeiro. Tá. Eu quero falar para você... Mas sabe por quê? Porque num bate-papo assim, alquímico, né, como o nosso, e você contando experiências humanas, aí eu gosto de realçar esse lado corporativo, né, porque tem muita gente hoje no mundo corporativo que vive essa experiência. E né, que não é feliz. E tem uma coisa assim, por exemplo, imposição de mão. Você contou um pouco daquela coisa que você sempre via, aquele halo. Sim. Isso é coisa interessante, porque uma pessoa no mundo corporativo, a gente acha que não existe Você isso. Imagina eu fazendo uma reunião lá com clientes, com gente do banco, e, de repente, eu estou ali no meio da reunião, aí estou olhando, eu falei, mas, gente, o que tem a ver aqui ficar parecido? Essa coisa eu branca. não devia estar, sei lá, mais meditando e tal, para estar olhando, né, essas... Enfim, mas essa coisa sempre esteve muito presente na minha vida. Mas criança. Eu não podia, Joel. Não explorou, né? Eu não despertou, né?
eu não podia demonstrar a minha essência verdadeira no mercado financeiro. No mercado financeiro, eu não podia mostrar esse meu lado espiritualista, que eu, desde muito nova, né, via lá umas coisas e sentia outras. Não tinha. Eu sempre eu entendia assim. Eu tinha que ter entregar um bom serviço, um equilíbrio entre o que o banco queria e o que o cliente precisava. Você tem que, né, ter uma coisa ali, fazer um meio de campo bom. Mas eu não podia ser a Valéria que eu sou hoje na alquimia. Eu não podia ser essa essência que eu sei que está comigo desde muito nova. Valéria, me diz uma coisa, eu fico curioso, né? Você está falando... É uma coisa interessante essas questões assim que você está levantando, né? De você estar no mundo corporativo e de repente não dá para mostrar que você tem dons diferentes daquele dom que é o cálculo, né? De 2 mais 2 igual a 4. A gente vê isso hoje no dia a dia, né? Porque às vezes eu digo, uma pessoa quando me apresenta, a gente está no meio de pessoas que não me conhecem, que fala de alquimia, né? Que eu falo, não, alquimista é como um médico. Só que ele é um médico da antiguidade, ele é um médico que leva em considerações muitas outras coisas. As pessoas também não entendem, porque para elas um médico é como essa visão do cara das contas, né? Que fala de economia. Ele só sabe fazer aquilo e ele só tem que fazer aquilo. E, de repente, uma pessoa que trabalha no mundo corporativo, ela também é humana, ela também sente, ela também tem sensibilidade. O que eu queria perguntar para tu assim que eu fico já muito curioso quando a pessoa começa a conversar comigo, a minha curiosidade desperta. É assim, qual foi o instante que você disse assim, não, talvez eu esteja no lugar errado, fazendo a coisa errada, no tempo errado, eu vou mudar, eu vou assumir esse meu lado sensível, eu quero estudar essas coisas relacionadas a esse mundo mais espiritual, esse mundo mais humano. Qual foi o instante que você disse assim, eu vou dar um salto, eu quero ir 1 oitava a mais? Qual foi esse instante? A oitava a mais, eu sei que agora eu estou efetivamente numa oitava a mais com a alquimia, com a sua escola de alquimia, porque, como eu estava te falando antes da gente começar aqui a gravar, eu tenho uma conexão muito bacana, mas não é só a minha conexão. É tudo que você ensinou, tudo que você trouxe dos tratados, dos alquimistas, tudo que você traduziu nos florais. E essa dinâmica, a gente poder aplicar isso quando você está na sua frente com um fato concreto e você efetivamente consegue curar uma pessoa, né? Eu te contei há pouco, agora eu já nem sei mais se foi gravando ou não gravando, mas eu vou repetir. O caso do meu filho, que ele apareceu com um caroço na garganta e foi ao médico, o médico falou, olha, Rafael, você vai tomar isso aqui. Se não melhorar, eu vou ter que operar. E aí ele me contou essa história e eu, já conhecendo o Rafael, falei, eu vou deixar ele tomar o remédio. E aí um dia ele chegou para mim e falou, mãe, eu vou ter que operar. Eu falei, filho, então agora você vai me dar uma oportunidade. Aí fui lá, os nossos florais da Alquimilab. Fiz lá minhas coisinhas. E aí passaram-se alguns dias e o meu filho disse assim para mim, falou, olha, mãe, eu não queria te contar nada, porque eu tenho medo que você pare de querer tomar remédio. Mas eu fiquei bom, o caroço sumiu. Então, Joel, a gente está brincando e rindo, mas é uma coisa séria. Né? Muito. Cara, né? E assim, então esse grande salto, quando eu comecei a ter uma sincronia com a sua escola de alquimia, e quando eu comecei a aplicar na prática, porque eu vou dizer uma coisa para você, desde o primeiro curso que eu fiz com você, eu tenho tanta confiança naquilo que você passa, eu tenho esse raciocínio lógico, então isso, para mim, entra de uma forma assim, tão lógica.
eu venho aplicando nos meus amigos e conhecidos e vejo o resultado. Então, assim, isso tudo assim me fez assim, falei, é esse o caminho. E, como eu te falei, eu já tenho 61 anos, eu dediquei um tempo enorme para o mercado financeiro, né, para a minha vida corporativa. Eu não era feliz, mas os números me ajudavam a estar ali, mas eu sabia que o meu caminho não era aquele. Então, assim, eu estou num momento assim, muito feliz. Eu não me lembro. Olha, eu fiz economia, eu fiz direito, eu fiz pós, eu fiz um monte de curso, mas eu não me lembro de assistir uma aula que me desse tanto prazer quanto as suas aulas de alquimia. Nossa, muito obrigado. Não, sinceramente, fiquei emocionado. Sinceramente, é uma coisa assim deliciosa. E aí, quando você vai para a prática, é lindo. Aí fica mais ainda, né? Não, e assim, quando você tem a cura efetiva, é uma delícia. Por exemplo, nós falamos há pouco também de uma pessoa amada, muito querida, que uma pessoa da ciência, uma grande médica cirurgiã, que teve um surto. Naquele momento, ela achou que ia morrer. Foi acudida pelo filho, médico e tal, e depois entendeu que era uma crise. Ela teve um pânico, foi uma crise de pânico. Diz que subiu, né? A gente já sabe, né? O fogo subiu. O fogo subiu para a cabeça. E... Bom, aí eu dei para ela o Proteção, que você contou para nós, seus alunos, que ele foi desenvolvido a pedido de um médico psiquiatra. Foi. Né? E essa pessoa, essa querida, amada, me falou, olha, eu fui iniciar um segundo surto e eu, com o floral, eu consegui controlar. Então, você imagina uma pessoa que você ama muito, muito querida, cirurgiã, tendo crise de pânico, essa altura do campeonato, ela já tem, sei lá, 40 anos. E aí ela toma um floralzinho e aquilo inibe o segundo surto. Sim. Então, isso para mim, assim, ainda com o Proteção, tem uma história fantástica também. Ai, conte pra gente. A gente quer que você conte suas histórias e suas experiências. Minha mãe ama o equilíbrio noturno. Tinha probleminha de dormir e ela não dormia direito, então ela toma e aí ela já receitou assim para várias amigas. Uma graça. Ela fala. Aí outro dia ela chegou para minha mãe, joga. Minha mãe é uma pessoa assim que vive a vida. Então essas vivências que eu estou tendo, Joel, me levou a me questionar de uma forma muito honesta comigo mesmo, que eu falei, gente, eu tenho que compartilhar, né, levar isso de uma forma mais efetiva e mais para chegar a mais pessoas. Eu não posso guardar esse conhecimento que você me ensinou, essa coisa maravilhosa. Posso falar de uma outra coisa maravilhosa? Você pode tudo escola? Aqui. Então, vou falar. Tem uma coisa maravilhosa na sua escola que você ensinou e que eu adoro, e que eu faço uma conexão muito legal também, que são os mapas alquímicos. O mapa alquímico, ele é aquele resgate do combinado que você fez, do tratado que você fez com o espírito que te anima, né? Sim. Então, ali você tem uma rota. Você já está estudando astrologia, então, do John Dee? Sim. A astrologia do John Dee é prática, porque ela é médica, né? Uma astrologia médica. Médica, né? Maravilhosa. É. Por quê? Aí você faz o mapa e a gente identifica ali alguns sinaizinhos, né? E aí você vai ouvir a história da pessoa, conversa com a pessoa para ver, né, ouvir a história dela. Ou antes de você ouvir a história dela, você fala, vem cá, mas você vê ali os sinaizinhos no mapa que, para nós, no meu aprendizado, significa o quê?
Você tem lá um tratado, você tem lá um combinado, e você vem com um quantum de energia para executar aquilo. Sim. Mas aí você não usa aquela energia. Sim. É como uma roupa velha, os acumuladores, que Sim. começa a virar bolor. Sim. E aí aquilo ali começa a dar imagina, um bolor, uma energia parada que foi combinada com si próprio, com o espírito que te anima. E a pessoa não pratica, E a né? pessoa não pratica. Aí dá os dodóis. Eu vivenciei. Então você faz. Aí você está lá e faz o mapa alquímico. Aí você vê lá os sinaizinhos. E aí você começa a conversar com as pessoas e eu faço assim. Vou te dizer como é que eu faço. Eu vejo lá um sinalzinho, eu falo assim, olha só. Aqui você veio trabalhar, né, nos arquétipos que nós... Nos signos, né? Quando você está lendo os signos, os arquétipos. Porque é importante assim, a gente falar isso aqui para a pessoa que estiver ouvindo a gente está falando do mapa astrológico, da maneira como os alquimistas veem, como os alquimistas veem. Não é essa astrologia de horóscopo. Convencional, não. É astrologia alquímica. E aí você está gostando dessa parte. Amando. Porque, sabe uma coisa que eu adoro? Você fala com uma... Porque é vivo, é verdadeiro, é meu, sabe? É minha vivência. Assim, o que eu aprendi com o Joel Aleixo? Uma frase que você disse assim, eu vou te falar os arquétipos que você vem trabalhar aqui, os 12, e você me diga alguma coisa que aqui na vida prática nós vivenciamos que não vai estar dentro daqui. Seja diferente disso. Né? É a luta da sobrevivência, é o dinheiro, é o conhecimento, é a família, é a sua personalidade, relacionamentos, família, parcerias, né? A transformação, seus ideais, seu propósito, a ousadia, a espiritualidade. Está tudo ali. Me fala alguma... Você dizendo para nós. Me desafio. Fala alguma coisa que não está aqui. Então, quando você vai interpretar um mapa alquímico, você olhou ali os arquétipos, que é comum para todos nós, né? É comum para todo mundo. Só que ali tem... As cláusulas é muito forte, né? Mas o seu tratado está ali. E a gente já porque tem ali a sua assinatura. Tem né? a sua assinatura. O que é que você fez com cada coisa daquela? E aí eu pergunto para a pessoa. Quando eu vejo o sinalzinho, eu falo, olha aqui. Por exemplo, né, no arquétipo do guerreiro. Né? A gente está olhando ele ali na casa do dinheiro, da materialidade, né? Na casa 2. Como é que você está, né, trabalhando, né? Você foi aguerrida e tá lutando, né, para trazer as coisas para você. E aí eu pergunto assim para a pessoa, eu falei, isso está ok ou não está ok? Aí você vai, e aí a pessoa fala, mas como é que você sabe disso? Eu falei, não, eu não sei disso, eu não tenho nada, está aqui, ó. Você que combinou isso, isso é papo teu com o espírito que te anima. E aí você vai ouvindo a história das pessoas e olhando aqueles sinais, você chega ali no ponto que está dando nó, que ela está desenrolando muito bem, desenrolou com maestria, beleza. Você vê que na prática, na vida dela, na vivência, aquilo... E quando dá ruim, quando ela não tem algum problema, ou quando vai para o corpo e virou doença... é justamente ali naquele sinal que você interpretou. Então, eu acho, não tenho certeza, isso é de uma beleza, Joel. Esse conhecimento ele é sagrado. Eu não quero, de forma nenhuma, com tudo que eu adquiri de conhecimento de você, eu não quero levar isso para ficar fazendo mapa divinatório. Não quero. Sim. Mas eu adoro estar vivendo isso. De poder ter essas ferramentas que você nos ensinou. E, quando eu detecto um problema e uma doença, eu tenho os florais. Então, você tem uma ferramenta a mais, né? Porque a leitura também, Valéria, ela é essa coisa de fazer uma leitura de mapa e tem as ferramentas, né? Como você citou, e tem lá o floral, né? Que dá para acompanhar, a pessoa vai sair dali
e ela vai levar alguma coisa com ela para lembrar aquele instante. Mas a leitura, Valéria, é uma coisa tão importante. Eu vi isso mais ou menos há uns 3 meses atrás. Eu atendi uma mulher, uma pessoa próxima, assim, eu conheço, sei da vida dela um pouco. Atendi ela porque um amigo falou, atende fulana, porque ela é doida para ser atendida por tu, mas tu nunca tem tempo. Eu digo, tá bom, eu vou atender. Aí marquei hora com ela. E aí ela olhou para mim assim, aí ela falou, eu disse, a senhora veio fazer o quê aqui no meu consultório? É uma pergunta clássica que eu faço. E aí ela chegou para mim e falou, eu vim fazer o mapa astrológico. Aí eu falei, olha, a senhora nem fez a lição de casa ainda, a senhora já quer ir para o mapa, mas tudo bem, eu vou fazer a leitura do mapa para você. Eu não sei se você vai entender tudo que eu estou falando, mas eu acho que eu vou fazer de uma maneira simples e direta. Aí eu passei o dedo assim, nos signos, né? Eu passei o dedo, aí depois eu passei assim o dedo nas 4 casas, porque eu queria que ela ficasse curiosa, entendeu? A respeito da minha atitude ali, né? Passando o dedo assim, ó. Aí quando eu fui parando assim, aí eu parei na casa da família, que é o grande drama da vida dela. E no mapa dela, assim, é tudo dentro da casa da família. Então ela tem lá, é Saturno na casa da família, é Júpiter na casa da família, é Marte na casa da família, tá todo mundo na casa da família, entendeu? E aí eu falei para ela, vamos esquecer essas 11 possibilidades e vamos ficar só nessa aqui, que é família. Então, eu acho que uma lição básica para você dentro dessa estrutura familiar é assim, para a gente começar a fazer um trabalho alquímico, eu não vou te dar nada para você tomar, porque você nem tomou o básico. Então, eu não vou te dar essas ferramentas que são muito avançadas, e aí, de alguma maneira, você pode nem aproveitar, como eu gostaria, como alquimista, que você aproveitasse. Mas uma lição de casa para você é assim, daqui a um mês eu quero te ver. Eu quero que você volte aqui. E durante esses 30 dias, você só vai falar não para a sua família. Você só vai falar não para os teus filhos, não para o teu marido, não para a tua empregada. Você vai falar não para todo mundo que te rodeia na família. Do empregado até a pessoa que você considere que seja mais importante. Tá combinado? Aí ela olhou para mim, ela começou a rir, ela ficou emocionada. E ela falou, nossa, tá super combinado. As pessoas se emocionam e ficam até intrigadas. Pô, como é que ele olhou ali e já entendeu que então, todo o meu nó tá aqui de trabalhar a família? Me abraçou, tava super animada. Foi-se embora. Um mês ela voltou, faz assim, uns 2 meses, um mês. Eu não lembro muito. Ela voltou em 30 dias. Quando ela entrou lá aqui no laboratório, né, tu conhece, ela caiu na gargalhada. Ela falou, você é um bruxo. Eu digo, não, eu não sou um bruxo. Aquilo ali é um documento. É um documento. Que assim como você bem falou, é um documento aquilo ali. Aquilo ali tem a ver com você, né, comigo. E aí, como foi? Ela falou, Joel, a primeira semana foi cruel. Porque não saía. Eu ficava lembrando de você assim, eu queria falar não pro meu filho, não saía. Eu não saía. E pro meu marido, então? Quando ele, você dá para você pegar uma cervejinha para mim na geladeira? Eu falava, não. Mas primeira semana foi cruel. A segunda semana, todo mundo olhava para mim assim com uma cara estranha, perguntando o que é que eu tinha. O que é que você tem, mamãe? O que é que você tem, mulher? O que é que você tem, patroa? Todo mundo. Na terceira semana, parece que eles se acostumaram. Então eu comecei a perceber que eles começaram a me chamar menos, a me requisitar menos, a me encher o saco menos, porque tudo é mamãe. Até a carteira do cara, que ele deixa em qualquer lugar a carteira dele, é mamãe, você viu minha carteira? Mamãe, você viu meu óculos? Mamãe, cadê meu sapato? Cadê meu tênis que eu deixei aqui na porta? Entrou no modus operandi. Parou, Joel, parou. E agora, nessa última semana, fazia assim, mais ou menos, alguns anos da minha vida, que eu não sentia tanta paz. Então, eu fiquei pensando naquilo, sabe? E gostei muito dessa história, até porque a gente está usando essa história aqui, né?
Mas você vê, depois de tantos anos, a pessoa ela teve a sensação de paz. Então você vê a importância que é você fazer uma leitura de um mapa. Porque às vezes para a gente, aquilo ali não está dizendo muita coisa. Porque afinal de contas não é a gente, é a pessoa. Você tá lendo pra pessoa. É a pessoa. Então você não está vivendo aquilo, sentindo. Não, mas você está dando o recado, você está sendo o canal do recado. Mas você vê, depois de tantos anos, com uma palavrinha como não, por exemplo, ela teve a sensação de paz. Então, a leitura de um mapa, Valéria, é super importante, porque ela já é um remédio. Isso, eu recentemente também com uma amiga minha também, com umas questões assim de família, com o marido, também assim, eu fiz a leitura e aí, fim do Garçala, falou assim, vê do meu marido meu. Eu falei, olha, eu não posso fazer a leitura dele se ele não me autorizar, se ele não... Isso aí não, né? E aí, enfim... Aí ela, nossa, você é maravilhosa. A gente não é questão de ser maravilhosa, é questão, eu sempre fico batendo nessa tecla, porque é muito sagrado isso, o que você combinou com o espírito que te anima, o teu tratado. Então, assim, quando você sai fora, né? Vocês combinaram lá e veio com sabe o Google Maps? Ele não te dá uma endereço. Rota. Aí, de repente, você pega o GPS e joga pela janela. Né? Quando se perde, né? Se perde. E aí começa a dar ruim. E a gente percebe isso no mapa, né? Então, assim, é fantástico. E outra ferramenta que eu acho fantástico, que agora, para mim, ela se uniu com o mapa, é o tarô alquímico. Porque, da mesma forma, você usa ali eles estão representando as 12 casas, que nós falamos há pouco, os 12 arquétipos, né, que a gente vem trabalhar aqui, e você consegue, quando você está ali fazendo o tarô, junto com o mapa, eles conversam de uma maneira assim, né? Porque, da mesma forma, o tarô também vai trazer a tua essência. Sim. O combinado. Então, ali você começa a identificar, por exemplo, na questão do mapa, nós... No aprendizado com você, a gente, além de fazer a leitura do mapa, a gente também aprende a identificar o mapa com os nossos chakras. E, muitas das vezes, quando você não desobedece o que você combinou, ou quando você joga o GPS fora, que você, né, erra a rota... E aí você associa aquelas casas, você vê de uma forma muito clara onde que elas podem dar problema no corpício físico, Sim, né? Na nossa querida árvore da vida. Né? Então, e aí você viu lá os sinais, viu que ele, né, jogou o GPS fora, aí você questiona, e aí você faz uma interpretação também, se a coisa foi para o corpo, se virou dodói, né? E a gente consegue enxergar ali a área específica que pode estar causando problemas. Sim. E tudo isso a gente... Então, eu acho isso assim tão... Nossa, fantástico. Você está encantada mesmo com a alquimia. Não, mas não é encantado. Não é. Você é encantado também, não é? Eu sou encantado. E assim, veja, agora eu vou rasgar um pouco. É porque faz muito sentido, né? Quando você pensa... assim, você falando dessa coisa de fazer mapa, de ler mapa, e você está vendo ali o corpo físico da pessoa, você está identificando regiões, geografia, né? Fisiológica, isso, vou dizer uma geografia fisiológica. Eu tive um caso de uma mulher que ela teve um câncer no pulmão direito, do lado de cá direito, né? O câncer dela. E ela estava muito adiantada já. Então ela já estava caminhando, já estava se despedindo dos amigos.
O médico deu um tempo de vida a ela curto, de alguns meses, e ela, para se deslocar, uma mulher muito ativa, ela usava uma respiração artificial. Então ela tinha que andar com máscara, né? E ela me procurou, e aí eu fiquei olhando para ela assim, e falei, vixe, esse negócio aí parece que eu tenho que fazer teu mapa. Aí foi difícil fazer o mapa dela, porque ela nasceu na África, mas ela era portuguesa, mas morou num país, né, que uma época foi colônia africana, e depois ela foi morar em Portugal, e aí ela não tinha... O local, exato. Aí era uma confusão, e a gente passou, eu falei, a gente não vai ter tempo de ficar fazendo pesquisa, né, porque você já está num quadro, mas eu vou te dar uma coisa assim mais física, mais corpórea, e daqui a um mês você tem que me dar uma data. E aí ela conseguiu, com um tio que estava presente, ele já muito velho, e ele estava presente no dia que ela nasceu. E ele falou, não, você nasceu, eu me lembro como se fosse hoje, nesse dia e nessa hora, e eu ajudei, inclusive, a receber você quando você saiu da tua mãe. Aí eu falei, você tá vendo que coisa linda, né? Tudo tá escrito em algum lugar, né? E aí eu fiz o mapa dela. Quando eu fiz o mapa dela, era tudo em cima do pulmão. E tudo em cima do pulmão direito. E eu falei para ela, a tua vida prática do guerreiro, né? A tua vida você anulou. E dava para ver claramente isso, porque ela é aquela pessoa que você fala com ela e ela está sempre assim, boazinha. Ela não usou. Ela explica tudo, entendeu? Quando você diz, isso aqui está uma porcaria. Ela, não, veja bem, por outro olhar. Então ela sempre tem aquele olhar, só que o outro olhar é sempre bonzinho. Nunca é o outro olhar malzinho, entendeu? E aí ela desenvolveu essa patologia. E aí eu falei para ela, a única coisa que vai salvar você não é a alquimia. A alquimia não vai te salvar. A alquimia, que vai te salvar é você colocar esse lado ruim para fora. Aí ela olhou para mim e ela disse, você sabe que eu tenho vontade de fazer Mandar isso? umas pessoas para aquele lugar? Aí eu falei, então você começa por quem? Você vai começar por quem? Ela falou, eu vou começar pelo meu marido. Eu vou arrancar ele da empresa, porque ele só afunda a empresa. E eu penso nisso 10 anos. E ela é empresária? Aí ela falou, eu vou tomar o lugar dele. Com câncer Você acha que isso vai ajudar? Com câncer no... Aí eu disse, acho. Vai. Aí quando foi no outro dia, ela me ligou, morrendo de rir. Mandou ele... Que ela ficava rindo e colocou a máscara para... Que ela não conseguia nem rir, né? E ela falou, fui lá e demiti ele. Estou no lugar dele agora. Você vem me visitar? Uma semana depois eu fui. Ela estava muito melhor. Muito melhor. E durante a semana, várias vezes, ela vomitou sangue. E o médico dizia, porque está se desfazendo tudo aí dentro, né? Então, você já está naquele período. Ela falou, nossa, mas eu estou me sentindo muito bem. Eu estou me sentindo muito bem. Aí o médico olhava para ela e dizia assim, não, porque isso é a melhora da morte. Quando geralmente o paciente chega num nível como você está, ele vai sentindo essa melhora muito grande. Então, ela está viva até hoje, ela está ótima, e aquilo, assim como veio, aquilo desapareceu da vida dela. Porque tem essa coisa da atitude, né? Se a pessoa toma uma atitude, a atitude é a grande cura, né? Joel, não é assim fantástico, né? Você participar de um... E assim, eu acho que... não gosto disso, eu tenho certeza. Que esse momento aqui, já que a gente está gravando esse podcast, e eu gostaria de fazer um agradecimento para você, de você ter trazido toda essa escola de alquimia, os florais, e ter tido assim uma dedicação, né, da sua vida toda e poder estar trazendo isso para nós, para os seus alunos, e às vezes eu paro para pensar, quando eu fico assim me questionando de propósito, eu falei, gente, olha o propósito desse cara, gente. O que ele construiu uma egrégora de cura
com florais, ele traduziu, porque eu tenho um livro do Paracelso, eu não consigo entender um parágrafo. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Não, e assim, Joel, não, você sabe que a gente não entende um parágrafo. Aí você pega esses caras todos e traduz isso, e aquelas tuas aulas maravilhosas, deliciosas, aí transforma isso nos florais, porque, olha só, você fazer um mapa e dar uma chancela ali, que eu também não gosto disso da astrologia moderna, né? Não, que isso aqui não tem nada de definitivo, tem potenciais. Você não tem uma chance, né? Tem potenciais que você... E aí você mostra, e se estiver dando ruim, você tem a gente tem a solução. Tem outros caminhos. Tem o Waze. Tem o Waze. Os florais são o Waze. Os florais são muitos caminhos. Então, quero te agradecer, viu? Quero agradecer por ter, assim, tá tendo a oportunidade de, aos 61 anos, que é a minha idade, tá me encontrando com o meu propósito. Você está me dando isso, entendeu? Então, a partir dessa vivência sabe, dessa coisa boa, eu quero estou, né? O objetivo desse podcast é que eu possa compartilhar e levar isso que você, né? Ao longo de quantos anos? 40 anos aí que você ficou estudando e tal, e traduzindo as coisas para a gente. E agora eu estou pegando tudo mastigadinho, então muito obrigada. E está chegando mais, viu? Está chegando mais. Quando você fala isso, já viu, né? Mas nossa, está chegando. Os alunos, nós, alunos, que a gente, né, mesmo já tendo feito todos os cursos dele, nós, quando ele diz que está chegando mais, a gente fica polvorosa, né? Porque é muito gostoso, é muito legal, é uma delícia. E é uma coisa tão incrível, porque esse último tratado de alquimia que eu estou fazendo é sobre a mônada hieroglífica de John Dee. Você já leu? É um livro pequeno, você lê em menos de, acho que meia hora você lê o livro todo. Mas dá para entender? Não, dá para entender nada. Tá vendo? Então, isso que é legal, né? Você vai e traduz essas loucuras todas, né? Não dá para entender nada. Você traduz todos esses tratados e a gente pega um negócio todo mastigadinho, sente um prazer delicioso em aprender isso tudo e, de quebra, cura muita gente, né? Ajuda muita gente. É muito legal. Ajuda muito. Eu estava vendo aí a minha empregada, ela estava... A Maria, minha secretária, não trabalha, Maria, e ela sempre está tossindo. E eu fico brigando com ela, porque eu sei que ela também, eu dou as coisas a ela não toma direito, sabe? Mas aí ela começou a ser internada, E eu nunca descontei, quando ela falta, eu nunca descontei nenhum dia. E eu falei para ela assim, vou descontar. Maria, olha, eu vou descontar, sabe? Você não se cuida. Porque você é muito sem vergonha. Você não se cuida, você não se trata, você não toma os florais. Maria sem vergonha. É Maria sem vergonha. E aí eu falei para ela que eu ia fazer uma fórmula, assim, definir, seria a última. Maria. Para ela. A Maria, meu Deus, a Maria tem o Joel para fazer uma fórmula, Maria, aí pelo amor de Deus. Eu fiz a fórmula Deus. para ela. Essa mulher virou outra pessoa. Hoje ela estava lá, eu acordei hoje para vir para cá. Isso não é gostoso? E você ela não sente? Assim, ela estava. Eu falei, Maria, por que você está diferente? Você está cheia de vida, assim, você está... Então, meio é só seu Nossa, floral, aí seu ela Joel. falou isso, ela olhou para mim e falou assim, eu acho que é aquele remédio que o senhor está me dando. Aí eu falei, nossa, Maria, que coisa boa, lhe ver com vida, né? Não ver você depressiva, não ver você caída, assim, doente, vive sempre com a resistência muito baixa. Ela foi depois que eu comecei a tomar direitinho, como o senhor mandou, eu estou sentindo uma diferença muito grande na minha vida. E assim, seu Joel, quando a gente toma essas coisas, a pessoa que está do lado da gente, ela pode estar a se melhorar? Aí pode. Ela pode sim. Ela disse porque a minha pequenininha, que o senhor chama de afilhada, ela tem... O senhor lembra que ela tem alopécia, né? Que está caindo os cabelinhos, fica aqueles buraquinhos na cabeça. E ela sofre bullying na escola, e o senhor manda passar o Renovação, e eu fico passando aquele creme Renovação. Melhora, deixa de cair, mas não volta o cabelo.
E eu estou começando a perceber uma coisa interessante. Depois que eu comecei a tomar essa última fórmula que o senhor mandou para mim, eu comecei a sentir muita diferença no meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha vida, na minha saúde. Não é que os cabelos da menina estão crescendo. Joel. E não é interessante isso? Porque... É muito interessante. E eu agora quero te fazer uma pergunta em cima disso. A que você atribui isso? Ela é a vibração dela que mudou e reverbera na filha? Não é só isso, né? Eu coloco isso mais como uma questão também hormonal. Porque a filha é o espelho, né? A filha é 50% feito dela, só que a filha... aquela parte flexível que você explica do DNA para a gente? Aí o DNA vai absorvendo, vai se reestruturando, e aí o cabelo da menina está crescendo. Aí ela estava super feliz também, porque ela viu que a sobrancelha da menina começou a voltar. Então está cheio de pontinho pretinho, né, que são os cabelos que estão nascendo. Então eu saí super emocionado hoje, fiquei muito feliz com o resultado. E essa questão de quando uma pessoa toma um floral, e mesmo assim eu tenho uma informação alquímica que reverbera na vida dela, quem está do lado dela sente bastante. Por isso que eu acho que hoje o floral é super importante dentro da estrutura familiar. Porque às vezes a pessoa não consegue convencer o filho, o marido, a mãe, o pai, os irmãos a tomar o floral. Mas aí ela toma. Eu digo, toma você, esquece. Faz as escolhas legais. Veja, o que você contou agora há pouco da empresária com câncer no pulmão, Sim. né? Ela fez o processo dela de autocura e reverberou. A outra também, senhora, que aprendeu a dizer não. E é incrível isso, eu acho incrível. Sabe, que bom que nessa altura da minha vida eu sou fã, eu tô feliz, entendeu? Tem uma coisa interessante aí do nosso bate-papo, eu te conheci, né? Muito antes desse bate-papo aqui. Eu já fui para a Amazônia com ele. Foi para a Amazônia comigo. E uma coisa lá na Amazônia que eu descobri a seu respeito, é que você é uma excelente nadadora e você rema. E você rema. Eu amo estar no mar. Eu pego minha canoinha, eu adoro, eu faço uma conexão assim. Fazer um parênteses aqui, né? É uma terapia, né? É uma terapia. E é uma coisa que a gente às vezes vê umas coisinhas diferentes, né? Sim. Às vezes, quando eu vejo as coisinhas diferentes no mar, é uma delícia, é uma viagem. E eu pratico no rio, né, no mar, e é muito gostoso. Eu nado no mar também. Então, assim, é muito importante, né, você ter um combo, né? Da sua parte de saúde, de ser saudável, mas tem que ser um combo. Então, assim, a alquimia está me completando, né, a história, porque você não fica assim pleno e bacana e feliz só, né, ou remando, ou nadando, ou comendo direito. Tem que ter uma realização de propósito. Tem um exercício interior. Tem que ter olha só que lindo, tem que ter uma realização de propósito. E você está me dando isso, Joel. Obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada. Que bom. Eu fiquei tão impressionado ali, eu olhando para você. Você nadando ali no rio, né? Eu achei tão bonito aquilo, porque enquanto o povo estava brincando, pulando, assim, você estava nadando, eu falei, eu vou para lá e para cá. Vou nadar aqui, não quero nem saber, vocês falaram que... Não, que tem jacaré, tem cobra, tem não sei o que, não sei o que lá. Mas eu aprendi lá também que é cada um na sua praia. Cada um no seu lugar. Se eu não mexer com ele... Né? Nas devidas proporções, eu falei, eu vou nadar nesse rio na Amazônia. E vamos fazer um parênteses aqui para as expedições que a Alchemy Amazon está fazendo na Amazônia. Gente, é fantástico. Quem não foi, né? Eu estou indo pela segunda vez agora em dezembro. Eu vou de novo. Você vai de novo? Vou de novo. Aquilo ali é... E assim, sob a tutela, né, a batuta, né, da Paloma Aleixo, Gente, é muito... E eu vou levar vocês para um lugar diferente agora, que eu estive lá,
E eu gostei muito, muito. Eu já conheci, mas há muitos anos atrás. Aí voltar depois de 30 anos é outra coisa, né? Outro Você papo. já conhecia a Amazônia? Já. Eu não conhecia, Joel. E aí eu fui para um lugar, e esse lugar, eu até conversei lá com a Secretaria de Turismo da cidadezinha para abrir um espaço num determinado horário para mim e para o grupo. E aí a secretária lá de turismo, ela autorizou, então o espaço lá possivelmente, né, tudo indica que vai ficar fechado só para o nosso grupo. Então já não vai ter aquele grupo de tudo, porque lá é bem turístico, essa parte é bem turística. Aí eu queria ficar mais à vontade com vocês. Mas assim, a experiência da Amazônia foi uma coisa incrível. E assim, né, as coisas que a gente fez, assim, né, com os florezinhos, né, que a gente tomou. Foi um contexto maravilhoso. Assim. E agora, no dia que a gente vai para andar no barco grande, lá vai vir um pessoal da América e vai vir uma indígena que faz alguns rituais. Ritual do cacau, o ritual do ayahuasca, que eu não quis, né, porque não é minha vibe, e o ritual do rapé. E ela vai estar lá fazendo uma limpeza de ervas, de banho, de defumação. Ver, né? Eu vou fazer uma defumação e um descarrego em vocês em pleno Rio Negro. Gente, vai ser bem legal com esse grupo que vem da América. Mas a Índia, a indígena, ela é de uma tribo de próxima. Lá? Ela vai vir de barco desde a aldeia para se encontrar com a gente em Novo Airão. Tudo com muita... Né? Ela é uma pajé, né? Ela é uma mulher pajé e ela é bem jovem. Gente, imagina a vibe disso. E eu vou estar lá. E ela é top. Ela tem as vestimentas sagradas, né? Ela é bem legal. É uma pajé e bem jovem. É a tal pajé que você já queria... que Não, você já tinha falado. Essa outra pajé, ela tem 99 anos. Aí essa que vem agora no barco, ela é bem jovem. Aí ela já é da 3ª geração de pajé dessa tribo. Essa que eu tinha falado para vocês, ela é a geração mais antiga. Ela tem 99 anos. Com ela eu estou aprendendo ervas, cascas, raízes. Ai, que fantástico. Eu estou aprendendo a medicina mesmo. Você deve também estar curtindo. E ela não tem grupo, ela não se relaciona com grupo. Tá? É difícil, inclusive eu não consigo nem gravar ela. Eu não consigo. Você deve estar curtindo muito, ela não né? deixa ela. Ela fala que ela não gosta, não, mas eu respeito, eu fico só com ela. E adquirindo mais. E mais. É no meio da floresta mesmo. Dorme nas redes, pendurada nas árvores. Não é uma delícia. Nossa, altura do campeonato. Eu só tenho problema com banheiro. Aí com banheiro eu sofro lá. Ai, meu Deus. Agora você está vivendo essa experiência. Que legal. Não, teve um dia que eu fui lá no banheiro do índio, né? Como ele chama. É banheiro de índio. Ai, meu Deus, é um buraco no chão. Não. Tinha uma jiboia eu acho que 2,5 metros. Uma assim, jiboia? Eu de cócoras lá e eu olhando para... Por quê? Quando eu olhei assim, eu digo, ai, que árvore linda, que ela tem um cipó colorido. Mas por que a gente tem que, naquele momento, olhar para uma jiboia? Me explica. Era uma serpente enorme. Mas ela é o quê? É um pet? Não é, lá tem muita, né? Lá tem bastante. Ela apareceu sem querer? Meu Deus. E você viu aqui, eu postei no Não, Instagram? não vi ainda. 8 metros. Atravessando a pista, assim, ela tinha 8 metros, a largura da pista. Eu acho que tem medo. Bem legal. Muito legal. Mas eu fiquei tão feliz em estar contigo aqui, Valéria, contando tanta história. Mas eu gostaria de fazer algumas outras perguntas que eu acho que é pertinente aqui, né, para a gente fazer um resumo da nossa ópera e do nosso bate-papo, porque voa, né? O tempo vai voando. É assim, ó, você teve filhos, você tem 2 filhos, mas hoje eles são independentes. Eles estão independentes. Hoje você mora só? Você está só? Eu moro atualmente com a minha mãe. Você está com tua mãe. Minha mãe, ela tem 87 anos. A minha mãe não é uma velhinha de 87 anos. Tua mãe é top, A minha mãe né? é top. A minha mãe, meu pai morreu em 2019. Que Deus o tenha. Mas ela,
hoje em dia está igual pinto no lixo. Porque meu pai dominava toda a parada. Sim. E agora ela... Livre. Joel, você acredita que a minha mãe, ela é a popular lá da hidroginástica? A minha mãe, às vezes, é assim, eu vou dormir, eu falo, gente, a mamãe ainda está na rua, que saco. Aí ela vai para o clube do uísque, ela adora jogar. Então, literalmente, você teve a quem puxar. Não é? E essa sua carreira de alquimista, você vai continuar investindo? Você vai continuar... Sim. Estudando, você está no Albedo agora. Estou no né? Albedo. Então, você já está estudando, aprofundando os temas da astrologia alquímica. Você já fez as aulas do... Eu fiz tudo. Tudo? Eu fiz tudo. Tudo que tem disponibilizado eu já fiz. E tudo como eu te falei, à medida que eu comecei na escola e fui aprendendo e crescendo no conhecimento da escola, eu fui tomando todos os protocolos, porque eu experienciei... Qual foi o protocolo que mexeu mais contigo? Atualmente, esse que eu estou tomando, os florais do John Dee. Porque aquele que eu fiz baseado no mapa de vocês. Eu percebo claramente assim, muita clareza, muita lucidez. Assim, no meu dia a dia, nas minhas atitudes, é fantástico. Agora, tiveram protocolos... Você lembra a primeira vez que você me viu no laboratório? Você não vai lembrar, mas eu vou te contar. Você me olhou no laboratório, você olhava assim no alto da minha cabeça, eu falei, está vendo alguma coisa aqui? Mas fiquei na minha, estudando, e eu tenho questões minhas, pessoais. Eu hoje entendi o que você viu no alto da minha cabeça. Eu falei, ele viu a matriz preta, negra, soltando fumacinha. Eu já sei que foi isso. Já sei, estou sabendo. E aí eu fiz o protocolo da matriz e assim... aí na parte prática, né, do meu processo criativo, isso é fantástico, né? Porque, olha só, estou eu aqui, né? Sim. Então, isso deu uma limpada ali, né? Deu. Ai, que bom! Tá vendo tudo colorido aqui. Eu acho que esse encontro, esse momento, a gente está aqui no podcast, a gente está nesse bate-papo maravilhoso aqui, falando de alquimia, isso já é um sinal, né? Isso é um sinal maravilhoso, né? Sim. É uma coisa muito boa a vida, porque a vida ela vai te dando as oportunidades. E aquele que aproveita é aquele que vai crescer. Quem não aproveita, não necessariamente não cresça, vai crescer. Mas eu acho que passando por outros caminhos. Eu acho que os nossos caminhos, os caminhos que a gente escolhe, são os melhores. A gente não escolhe caminho ruim, a gente só escolhe caminho bom. Só que tem hora que, assim, a gente, por algum motivo, por alguma razão... Joga o GPS fora. A gente quer pegar um caminho diferente para chegar no mesmo lugar sempre que está escrito. Isso está escrito, você vai chegar naquele lugar. É como a morte está já garantida para a gente. Então, a pessoa às vezes diz assim, não, eu não acredito no destino. Tá, então, peraí, você não vai morrer? É o destino. É o destino. E a única certeza da vida é essa, quando você nasce, né? Como algumas pessoas elas falam assim, eu agradeço a Deus por mais um dia. Eu digo, não, eu agradeço a Deus por menos um dia. Por menos um dia. Eu acordei, a partir de hoje eu vou viver menos um dia. E isso é o destino, o nosso destino é esse. Então, eu acho que quando a gente tem essa tranquilidade e a gente está entendendo e compreendendo melhor os caminhos relacionados a esse conhecimento alquímico, fica tudo tão mais fácil, fica tudo tão mais gostoso. É prazeroso. É muito prazeroso. É muito prazeroso. Muito prazeroso. Eu assim, desejo que, para quem estiver assistindo, né, nos assistindo, que, sabe, que
venha para essa pegada da alquimia e, assim, sem ser clichê. Vem fazer podcast comigo. Vem fazer podcast com o Joel, mas também tem alquimistas maravilhosos que você, né, que trabalham. Eu tive a experiência de conhecer a Kátia Gaia, maravilhosa, uma alquimista fantástica, experiente. Muitos anos comigo, hein? Kátia Gaia. É. Beijo, obrigada, viu? Porque ela, quando ele deu aquela olhada para mim no laboratório, assim, ele falou, eu falei... Eu também dei uma olhada para ela. Aí você falou, eu falei, vem cá, mas... Ele falou, vai lá falar com a Kátia Gaia, vai lá. A Kátia Gaia, ela chegou para mim, ela entrou lá na escola de alquimia, era lá na Vila Mariana na época. Aí eu olhei, eita, mulher, tais que tais, hein? Aí ela olhou para mim e falou, por quê? Eu disse, porque tu estás grávida. Aí ela falou, não tô não. Claro que não. Eu digo, tá. E quando nascer vai ser meu afilhado, né? Porque eu vi ele, a matriz, eu vi primeiro. Eu falei para ele, eu vi primeiro. Aí, depois de uns 3, 4 meses, ela foi lá, né? Aí ela, ai, você não vale nada. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu tô grávida. Eu digo, então, ó, sustente, segure a onda, porque é esse aí, ó, esse aqui vai ser teu companheiro, viu? Não conta muito com o pai dele, não. O teu companheiro vai ser ele. E você conheceu? Não. Ele? Não, Nossa, ele é um anjo. Ave Maria. Eu tive o meu contato com ela. E eles são muito companheiros. Ele ajuda muito ela ajuda muito ele. Hoje ele é um homem, né? Mas ele é muito gracinha. Nossa, então você conhece a Kátia... há muitos anos. Ela é fantástica. Quer dizer, você me indicou uma terapeuta top. E ela é muito fiel, viu? Ela é uma pessoa que, nossa... Ela sempre está muito grata, ela sempre está muito... E assim, a minha experiência com ela foi, procurei uma terapeuta alquimista que você indicou. Nossa, é fantástica. Ela é carinhosa, confiança. né? Não, e assim, sabe o que grossa. faz, né? A confiança, muito uma gracinha ali, ela te atendendo, aí ela já vai ali Ela fazendo... é muito estudiosa e muito dedicada. E ela vive aquilo. Ela não... Eu digo, Kátia, você vive isso, você vive daquilo que é alquimia, você vive isso integralmente, essa é a vida dela. Ela acorda alquimista, vai dormir alquimista, ela é muito top. E todo mundo que eu indico para ela, nossa, adora. É maravilhosa. Adora. Para você deve ser muito... como é, assim, para você ter... Tá na vida de tantos... Porque quantos terapeutas que você já formou? Eu lá, 40 mil, mais de 40 mil. Só 40 mil? Só? Gente, é um número assim, né? Tá na história de toda... É muita coisa, né, Rui? É muita coisa e é muita experiência também, né? Porque você tem ali... Você não tem alquimista, tem pessoas, né? São pessoas, né? Antes de serem alquimistas, eles são pessoas. Sim. E como pessoas, estão sujeitas às coisas humanas, né? As vicissitudes. Então, eu estava comentando até com a Kátia, porque ela sempre me copia muito. E às vezes eu coloco só lá, a menina, tem uma menina do Instagram, né? Que eu digo, ó, eu tenho uma lista com essa menina, que é a Érica, que toma conta do meu Instagram. Eu falo, Érica, ó, quando aparecer post dessas pessoas aqui, então você me avisa, agora esse aqui você não precisa me avisar, você já reposta. Olha que bacana. E eu comecei a repostar umas coisas da Kátia, mas você gerou um ciúme, foi todo mundo ficando com ciúme. Eu falei assim, não dá, né? Aí eu falei para ela, liguei para ela, falei, Kátia, eu tô tendo problema aqui, o povo fica com ciúme, porque fica aí você só reposta ela. Você só reposta ela. Aí então, tem que lidar com as questões humanas aí já se cansa um pouco, mas tudo bem, faz parte do... Aí vai aumentando esse grupo de alunos, vai aumentando também esse tipo de problema, né? Porque a gente vai... por que você fez isso por aquele, mas você não fez... Parece criança, parece adolescente, sabe, em 2º grau, na época do... Eu me lembro dos meus amigos. Não, é porque, Joel, para nós, alquimistas, é difícil não ter uma relação com você, assim, né? Você é um grande mestre para nós. Muito obrigado. Não...
a César o que é de César. Você é um grande mestre, você... Entendeu? Então, assim, fica mesmo, né? Natural. Vai um querer puxar, né? Imagina, o Joel Aleixo repostar e ainda você fala isso aqui, que ó, ele falou para a secretária dele que dela é para ir direto, nem precisa nem ele revisar. Não, o povo vai ficar com ciúme. Fica jeito. com ciúme. Eu acho tão engraçado porque eu acho... Às vezes o ciúme vem de terapeutas meus que são terapeutas assim, de 60 anos, de 70 anos. Eu digo assim, gente, eu estou ficando velho para isso, eu não aguento isso. Essa ciumeira besta, né, das pessoas. Mas eu acho bonito isso, eu acho engraçado, eu acho interessante esse jogo humano, sabe? Essa humanidade. Porque tem gente também que tem, mas não assume. Eu prefiro que assuma. Que diga, eu estou com ciúme. Com certeza. Transparência, lógico. Mas é tão bom saber, assim, na vida de um alquimista, conversando com outro alquimista, essa atenção, né, que hoje, por exemplo, quando você coloca para mim que você fica muito impressionada quando você pega um mapa alquímico e você está conversando com aquela pessoa e a pessoa olha para você e diz, nossa, mas como é que você sabe? Como é que você sabe? E você gosta disso, porque isso é uma revelação. Você está revelando coisas para pessoas que ela não sacou, que ela não percebeu, que ela não viu. E são revelações que, assim, por exemplo, quando eu atendi essa mulher, que eu falei, faz um exercício aí durante 30 dias, você só falar não para todo mundo que te rodeia, e ela mudou a vida dela. Com uma palavrinha, não, pronto, acabou, mudou a vida dela. É uma experiência rica, é rico. Você sabe que, deixa eu te contar mais uma. Essa é bem interessante. Eu vou sempre no restaurante de um amigo, e inclusive ele cria lagartixa. Eu nunca conheci uma pessoa que cria lagartixa. Jesus. E eu vou ganhar uma lagartixa dele. Criada da criação dele. Elas vão dar cria agora. Ele é especialista em lagartixa. Eu amei saber uma coisa muito... Você chegar a dizer assim, qual é teu pet? Não é muito louco, lagartixa. é muito louco, meu né? pet é uma lagartixa. E ele estava tendo crise hipertensiva lá no restaurante, que ele gerencia o restaurante. Ele é veterinário, cria lagartixa, mas é gerente de restaurante. Ai, meu Deus. Aí ele começou a ter várias crises de hipertensão. Aí eu falei para ele assim, eu só vou te dizer uma coisa, baseado numa experiência que eu tive, minha. Quando eu comecei a ter crise hipertensiva, eu fui no hospital, eles não conseguiam baixar a minha pressão, de 11 horas da manhã até meia-noite. Aí um médico apareceu na minha frente, parecia um doido, os cabelos assim, todo descabelado, um homem, inclusive, de uma beleza linda, uma beleza assim, fenomenal. O cara era muito lindo, aquele cara. Médico? Um médico, escandalosamente lindo. Que hospital esse? Que eu estranhei. Eu estranhei. Porque eu nunca vi uma pessoa tão linda, assim, vestida de branco. E eu até pensei, não é um médico, é um anjo, eu estou vendo um anjo. E aí ele sentou lá, viu meu protocolo, olhou para mim e falou, olha, são mais de 12 horas eles querendo baixar a tua pressão não baixa. Você já tomou todos os remédios possíveis, então agora qual é o procedimento? É internar. E você vai para a UTI e nós vamos te sedar. Porque só sedando vai baixar a pressão. E você? E a gente tem que tirar você desse quadro. Eu falei, eu vou fugir do hospital. Ele falou, não tem como você sair daqui. Se você se levantar daí, a gente chama a segurança. E você vai ser sedado, querendo ou não. Mas eu vou fazer uma experiência com você. Abra a boca. Aí ele disse, tá vendo esse comprimidinho branco? Eu vou botar debaixo da sua língua. Não é para tomar assim. Isso aí só toma com água. Mas eu vou pôr debaixo da sua língua, fazer uma experiência. Aí ele colocou uma coisa muito amarga. Um remédio horrível. O gosto péssimo. Deu 10 minutos, no máximo, eu estava assim, a pressão estava 9/6. E o que foi? Imagina, eu entrei no hospital, estava 22/17.
É. Não, eu estava numa crise existencial violenta. E aí ele disse, eu vou te indicar, nunca mais você vem para o hospital quando você tiver hipertenso. Porque a sua hipertensão é louco, você é doido. Você não é normal, não é? Não, ele é uma figura. Você não é normal, né? Você é uma pessoa diferente, né? Não, um anjo. Caiu do céu. E me deu, 15 minutos depois, me deu alta. Quando foi no outro dia, eu fui procurar um médico que ele indicou. Aí o médico, eu sentei lá, um médico era completamente doido, esse cara. Não, em cima da mesa dele tinha uma máquina de café. Então, de 5 em 5 minutos, ele fazia um café, me oferecia e acendia um cigarro. Eu falei, gente, que cara louco é esse? E aí ele ficou me ouvindo. Aí no fim, quando eu falei uns 50 minutos sem parar, ansioso que eu estava, ele falou, você é o Joel, não é? Aí eu falei, sou. Aí ele falou, eu te conheço. Você não é o dos florais? Eu falei, sou. Você não é aquele que fala que você é alquimista? Eu digo, sou. Ele fala, eu te conheço das mídias, né? Sociais, te conheço do Instagram, eu te sigo lá no Instagram. Eu sei de onde você vem, é lá da Paraíba, né? Esse povo lá, paraibano e tal. Eu vi uma entrevista tua falando que você era paraibano. Foi? Tu tem uma escola também. Eu digo, tenho. Nossa, já formou um monte de gente, né? Não, o psiquiatra. Aí ele falou assim para mim, ele olhou para mim assim e falou, todas essas coisas que você faz, todo esse trabalho que você desenvolveu, você vem ficar falando de mãe, de pai, de irmão, de família, desse povo chato aí na tua vida te enchendo o saco. Liga o botão do foda-se. Aí ele abriu a gaveta e me deu um botão daqueles de interruptor, entendeu? Falou assim, quando você estiver se sentindo mal, faz assim, clique, e aí eu não te dou remédio se funcionar. Eu não te dou remédio nenhum. Aí você vem daqui a um mês. Se você tiver isso tá igual crise, não da... Isso, eu te vou passar um remédiozinho, um calmantezinho, para você não ter essa crise, porque essa crise isso é emocional, seus exames são perfeitos. Está tudo ok com você. Teu cardiovascular é de menina, de adolescente, então não tem por que você estar hipertensivo. Então é emocional. É bacana. Pronto, aí eu fiquei andando com o botãozinho dele, até hoje eu tenho o botão dele. Então, quando eu estou com um problema, muita coisa, aí eu ponho um botão e fico sempre nesse exercício do FDS. Veja agora, você ensina muito isso na escola, que são as assinaturas, os caminhos neurais que Sim. A gente, né? Tem hora que não tem jeito, tem que tomar um floralzinho para desmanchar. Sim. Mas o FOD. O FDS o FDS. Ele, olha só. Poder, né, que tem, poder, né? De um comando. E você sabe que muito interessante, isso faz muitos anos que aconteceu, foi quando eu me separei da Magali, que aconteceu isso. E eu estava muito tenso. Separação não é fácil. Não é fácil. Mesmo com todo o conhecimento. Para mim foi cruel. Não, e tirar meninas assim de perto de mim, eu acho que foi o mais cruel ainda, entendeu? Foi tirar a Paloma e a Tainá, porque eu era a mãe dela, né? Então foi impactante. Mas logo depois elas voltaram para casa, né? Elas não ficaram com a mãe, né? Com 16 anos elas foram morar comigo. Tainã fazendo post no Instagram. Tainã é uma graça. Que maravilhoso. Elas duas, né? São muito não, mas a Tainã, a Paloma, ok, né? Maravilhosa, que a gente já tem visto alguns posts dela. Mas a Tainã veio... revelando, né? Que legal. E você sabe que a Tainã, eu falei, por que você não toma o vitriol da casa 5? Você me conta. Toma isso aí. Para soltar, né? Você dá uma que ela só queria... A retomada. História dela era só com os bichinhos, né? Só e ela estava meio deixando... É porque gente é fogo, né? Gente é gente. Ela fala que não gosta de gente, ela só gosta de bicho. Mas é incrível, né? É isso aí, os florais, né? Do Joel. Ela está muito diferente agora. Ela e a irmã também. A irmã deu uma... Nossa, ela com essas viagens à Amazônia, ela melhorou muito, assim, nos aspectos do relacionamento.
se abriu muito. A Paloma é a farmacêutica responsável pelo laboratório e pela Alquimia Amazon agora também. Mas a Paloma ela tem uma coisa muito rica, né, que é a transparência dela, a honestidade dela e assim, ela vir agora nos podcasts trazendo e falando dos produtos é fantástico, porque aquilo é genuíno dela. Então, é maravilhoso. E ela está me ajudando muito agora com essa fase nova do John Dee. Ela está me ajudando muito. Cheio de arranhado dos gatos. Ó. Bizunga. Bizunga, eu estou lá acariciando ela, crente que ela está gostando, ela vai... Eles são terríveis. Eu tive uma experiência com gato. Gato é interessante, né? Ele é companheiro, mas não tem essa coisa, essa carência toda aqui. Não tem. E a Bizunga e quando ela não quer mais, ela já dá um tapa na minha mão e acabou o papo ali. Mas assim, continuando o nosso papo aqui, você tem alguma meta assim, alquímica para o futuro, para o teu futuro? Você tem um sonho? O meu sonho é trazer isso para o concreto. Eu quero agora, de uma forma concreta, vou repetir aqui a palavra, mas trazer para o meu dia a dia, expandindo, levando isso para mais pessoas, e de uma forma mais profissional, porque até então esses resultados todos legais, interpretação, eu tenho feito com parentes, amigos, e como eu te falei, né, eu acho que a gente acessa um conhecimento desse, que agora o papo é reto e sério. Não dá para deixar na gaveta, é sagrado. Né? É sagrado. É sagrado. Né? A gente sabe que é sagrado, né, Joel? Não dá para você guardar e não levar isso para mais pessoas. Então, eu sinto essa responsabilidade. Mas, assim, dentro de todo esse contexto gostoso que a gente conversou. Sim. Né? Assim, eu estou na fase da minha vida, né, bacana, boa, próspera, e agora, né, conseguir encaixar o propósito com prazer. A alquimia está me dando isso. Ai, que coisa boa ouvir isso. Sim, a alquimia está me dando isso. E uma coisa interessante também, assim, hoje eu acredito muito, eu sou convicto, eu digo que não é uma crença, porque crença você muda, convicção não, você não muda mais uma convicção, né? Quando você está convicto numa coisa, você vai até o fim e se certifica se realmente aquilo é uma realidade, né, da tua vida. E geralmente é a convicção, você cria ela dentro de você, porque você tem certeza que aquilo vai dar certo, vai ser exatamente aquilo, né, que você quer para a tua vida. E hoje eu sou muito convicto de que a nossa caminhada alquímica ela tem uma relação muito grande com o deixar fluir. É o que John Dee chama de fluxo contínuo. Então ele vai te levando por caminhos, ele vai abrindo os caminhos, ele vai tirando os véus, que a gente muitas vezes acha que não tem, mas tem muitos véus, né, que a gente não consegue enxergar tudo como tudo realmente é. Então eu acho que o que você está falando aí, deixar essa nova etapa da sua vida, buscando a alquimia e se encontrando com ela, né? Ela vai preparando, tudo vai rolando para que você se fortaleça nela, para que você, de repente, esteja lá naquele lugar reservado que a alquimia reservou para você. É uma delícia, Sabe, porque não tem aquela neura da programação, de fazer uma coisa, né? Tem que fazer uma agenda. Como eu, que tinha meta no banco, que eu tinha que ficar empurrando aqueles produtos. Inferno, aquilo. Não é. Sabe, assim, Joel, é grandioso, porque a gente está trabalhando com cura. No fim do dia, nós estamos trabalhando com cura, né? E dentro de todo esse contexto, né, do Joel Aleixo, do laboratório da Alchemy Lab, das suas meninas trabalhando, da Alchemy Amazon, no fim do dia a gente está promovendo a cura. Isso é fantástico.
Participar disso é fantástico. Muito obrigado. Muito Fico feliz por você, fico feliz por nós todos, né, pela Alquimia também. Agradeço muito o nosso bate-papo, né? Esse bate-papo, quando a gente está sentado aqui fazendo um podcast, é uma coisa. Depois o podcast aí na mão dos nossos diretores vira outra coisa, né? Mas eu curti. Eu curti muito, adorei, amei, muito obrigada. E aí a gente faz os recortes, a gente monta ele, né? Eu não faço isso. E aí a gente vai virando outra coisa, porque a gente direciona todo esse bate-papo para o que realmente importa, que é a cura. É saber que existem caminhos de cura. Saber que existem pessoas que também fazem esse trabalho de cura, entendeu? Isso é interessante, porque assim, também um podcast ele serve como aquele que abre portas, ele vai abrindo portas. É diferente, você vai ver o resultado disso depois. Assim, esse é o momento que nós estamos do mundo atual, né? É essa forma de conexão que você tem, a tecnologia está aí para, né? E é bom, e eu fico feliz, Valéria, porque assim, bem particular. Você sabe que eu sei, transparente. Desbocado, né? Transparente. Quando eu te conheci, eu achei você uma pessoa fechada. Eu vi o seu comportamento no grupo, achei você reservada, não fechada. Fechada você não é, mas eu achei você mais reservada. Você é uma pessoa mais assim, reclusa na sua. Querido, mas eu estou muito floral, viu? Então. E hoje eu estou vendo outra pessoa. Mas eu vejo, eu enxergo isso hoje também. Eu estou vendo outra pessoa aqui na minha frente. Eu não estou vendo aquela pessoa. É tanto que... Muita asepsia, né? Só foi o que aconteceu hoje. Ele mandou para mim um videozinho. Já estamos aqui esperando você, né? E eu não te reconheci. Você acredita? Acredito. Eu não reconheci. Eu fiquei pensando assim, mas... Valéria, meu Deus, a Valéria. Acredito. E eu fiquei olhando assim para você e você está muito diferente. Não, você sabe. Da vez que você foi à Amazônia. Eu vou falar rapidinho. Não, fala, fica à vontade. Outro dia eu estava com uma amiga minha e a gente estava tomando um Prosecco. E aí ela disse assim para mim, ela me conhece no auge lá que eu empreendendo e tal, não sei o que, todo executivo. E ela foi conversando e eu falando para ela dessa experiência que é maravilhosa, do mapa, da cura e tal. E ela foi olhando para mim assim, ela foi dizendo, Valéria, que coisa incrível. Não, assim. E ela é uma executiva pé no chão, viu? Não é uma viajandona, não. É uma executiva pé... Ela olhou para mim falando assim, Valéria, que interessante. A tua personalidade, o jeito que você está falando, eu estou vendo ela estava vendo uma alquimista, ela não soube expressar isso. Mas ela falou, eu estou vendo que está na hora certa, está na sua hora certa, que legal. Então, assim, isso que você está falando, que lá atrás, quando você me conheceu eu chegando na certificação. Foi. Eu tinha feito o curso de ervas. Foi. Fui lá, né, tinha feito certificação nenhuma, nada. Então, imagina. Você viu lá, matriz negra. Então, Valéria, eu queria deixar contigo a despedida. Gente, olha só. Não pode ter outra despedida. Eu vou ter que me repetir aqui, mas a despedida tem que ser assim, um obrigada, afetuoso e por tudo isso, sabe, que eu estou vivendo e o que eu estou agregando na vida, né, experienciando com essas pessoas que eu estou ajudando com a alquimia. Então, Joel Aleixo, muito obrigada. Obrigado você. Obrigado vocês aí, tiveram esse momento, né, de nos assistir, de nos ouvir aqui com a alquimista Valéria, com o alquimista Joel Aleixo. E aí vamos voltar futuramente com vários outros bate-papos engrandecedores como esse aqui, né? São bate-papos de vida, são bate-papos onde as pessoas contam a sua experiência
E aí vocês vão ter a oportunidade de ver pessoas que mudam, pessoas que dão saltos, pessoas que não davam importância a uma coisa, hoje elas dão. Pessoas que não viam o mundo de um jeito, hoje elas veem. E isso é possível para todos nós. Afinal de contas, nós somos seres mutantes, né? E estamos avançando cada dia mais. E aquele que avança em direção ao seu interior tem suas vantagens do que aquele que avança somente para o lado de fora. Então, um propósito do podcast é esse, trazer aqui pessoas que avançam para dentro, que avançam para o autoconhecimento na prática, como disse bem aqui a Valéria. Tem que pôr na prática. Essa coisa não dá para deixar na gaveta. Isso. E quando a gente fala de cura, mais ainda. A cura, se você sabe que aquilo é uma coisa boa para uma cura de um determinado propósito dentro de você, então vamos correr atrás dele e vamos passar ele para outras pessoas. Então, ó, beijos alquímicos. Até lá e muito obrigado. Obrigada também, Valéria. Joel Aleixo. Obrigada.